Graça e paz, família. Graça e paz, abençoados. Como estão vocês? Vamos que vamos para mais uma reflexão. Opa! Graça e paz, melhor noite, estamos juntos. Queridos, hoje é o encerramento da campanha. O encerramento do propósito. Lembrou aí do manto do sistema, Geraldo? 7 sexta-feira forte. Ah, meu pai. Brincadeira à parte, abençoados. Então, estamos encerrando hoje com os temas baseados aí em canais aqui no YouTube. Então, hoje eu estou encerrando com Graça e Verdade, né? Graça e Verdade é o nosso canal aqui, Elcio Jesus /MGV, que é a sigla, né? Ministério Graça e Verdade, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos de ministério, né? Ministério Graça e Verdade, Igreja em Espírito e Verdade, e qualquer outro nome aí que se dê a um canal no YouTube, queridos, isso é apenas um título para identificação. Nós que temos a mente iluminada pela palavra da graça, a gente entende que isso aqui é apenas para dar um título, né? Para nomear aqui o canal, onde nós estamos aqui sempre compartilhando algo com vocês, tá bom? Porque algumas pessoas, principalmente alguns gracistas, né? Que se dizem libertos pela graça de Deus, gostam de pegar esses detalhes para dizer, olha aí, ó, o Geraldo abriu igreja, o Elcio abriu uma igreja, eles têm uma igreja com CNPJ, etc, etc. Queridos, isso aqui sim é coisa de homem. Todos nós que vamos fazer uma conta, né, um login, temos que dar nome a alguma coisa, tá? Então, é o nome do canal aqui no YouTube. Eu coloquei o meu nome, eu já expliquei em uma das mensagens aí. Antes era Ministério Graça e Verdade, MGV Ministério Graça e Verdade. Eu tirei porque eu descobri que existe um ministério, né, uma igreja do sistema lá no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, Graça e Verdade. Aí já tinham muitas pessoas se inscrevendo no canal. Eu tirei o Ministério Graça e Verdade, coloquei meu nome /MGV, tá bom? Só por isso. Mas nada demais, isso não vai mudar em nada aquilo que nós ministramos. A questão é o conteúdo. Então, antes de vocês criticarem um nome aqui no canal, tal, veja o conteúdo, né? Porque assim, a gente tem no sistema religioso vários, não sei o que, graça, Igreja Internacional da Graça, IBBB Graça, Maravilhosa Graça, mas você vai e não tem nada de graça. Então não é o nome que define a mensagem, o conteúdo, mas sim de fato aquilo que tem sido ministrado, tá bom? Então hoje, como vai ser assim a última mensagem nesse assunto, nesse contexto, né, de canal aqui no YouTube, eu quero aqui citar alguns irmãos que eu não gravei especificamente falando dos canais no YouTube, até porque nem todos têm, mas são irmãos que eu vejo aqui nos bastidores, com muita ousadia, ministrando a palavra da graça. Eu vejo irmãos aqui nos bastidores se levantando contra um sistema religioso. E a gente sabe que esses irmãos têm sido o suporte também, né? Porque, digamos assim, nós que já estamos há mais tempo aqui no canal, sim, exatamente, é um dos, Jorge Valente, né? Exatamente, bem lembrado. Nós que estamos aqui expondo a nossa cara no YouTube, mas existem outras pessoas que têm vindo aí nos bastidores, têm ministrado aí. E é aquilo que a gente sempre fala, né, abençoado? Nós não vamos ser unânimes sempre, em tudo. Mas existe uma coerência em relação ao Evangelho da Graça. Eu não quero julgar aqui os motivos por que essas pessoas estão pregando, sabe? Quando fica muito exposto, muito claro, e foi o assunto que nós tratamos ontem, quando a gente percebe um ciúme, uma disputa carnal, aquela coisa, a gente, sabe, nem ignora mesmo, sabe?
Mas quando a gente percebe que os irmãos estão aí pregando, cada um no seu contexto, cada um com seu perfil, com a sua forma, é positivo isso, porque muitas vidas irão, de fato, se libertar de um sistema religioso ouvindo esses mensageiros aí. Então tem aí George Valentes, que sempre está aí pelo Facebook pregando, colocando textos maravilhosos. O Miguel Ângelo lá também, que se reúne lá com o irmão Geraldo, né? Miguel Ângelo também, que estava com um canal no YouTube aí, acho que ele não é muito ativo não, mas tem um canal aí no YouTube e também está sempre postando alguma coisa pelas redes sociais. A nossa irmã Vanilda, se não me falha a memória, é Vanilda Lima, se não me falha a memória. Ela está sempre aí no Facebook também aí, trazendo uma palavra em graça. O irmão Orlando, lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, o canal dele aqui no YouTube é Retirando o Véu Mosaico, alguma coisa assim. Tem outro irmão? Tem o irmão Carlos Castro, no Facebook, eu vejo sempre ele também. Tá? Então tem outros irmãos aí, para eu não... Tem o irmão Rodrigo aqui em Cruz das Almas, que no YouTube ele se encontra como CCV e Conhecereis a Verdade, alguma coisa do tipo. Também ministra a palavra da graça. Ou seja, são pessoas que estão aí nos bastidores aí do YouTube, das redes sociais, que também têm cooperado. Porque nós somos embaixadores do reino de Cristo, abençoado. Então, cada um de nós estamos em uma localidade representando uma única pátria. Então, vamos classificar assim, o irmão que é mais conhecido ou que é mais assistido, né? Ele está representando a pátria, o reino de Deus, em uma capital, por assim dizer, né? Aquele irmão que é menos conhecido, ele está representando o mesmo reino de Deus, a mesma pátria celestial, em um município menor, né? Aquele que está ali começando a falar, está representando a pátria, o reino, em um bairro, na sua família. Mas a verdade é que todos estão representando e devemos representar esse reino inabalável de justiça. Levantar a bandeira da graça de Deus, tá bom? Tem também o irmão Giovanni que se reúne aqui conosco, ele tem um canal no YouTube aí, só que ele não anda ministrando muito. Graça Sem Mistura, ele também tem ministrado também. Neilton Cardoso no Facebook, no YouTube eu desconheço o nome do canal, mas é alguma coisa Cristo tem Graça, se não me falha a memória. Enfim, tem mais alguns aí, tem o Ricardo lá nos Estados Unidos, né? Segundo Opinião também. Haroldo Lira, né? Tem mais alguém? Levi Salles, Levi Salles? Levi Salles, o coroa lá. Tem quem também? Tem os meninos aí do Abraçando a Graça, não é isso? Tem o Colírio da Graça. Então, assim, tem muitos títulos, né, pessoal? Tem muitos nomes. É até por isso que eu expliquei para vocês que eu não ia pregar falando em tantos nomes aqui de canal aqui no YouTube ou no Facebook, nas redes sociais, tá bom? Mas eu só pincelei aqui para lembrar aí também dos irmãos e dizer que vamos, continuar firme, pregando a palavra da graça de Deus. Tem lá o irmão revelando o Apocalipse, se não me falha a memória, o irmão Emanuel, alguma coisa assim. É Emanuel, se não me falha a memória. É que eu sou péssimo para gravar nomes, né? Nomes assim. Vamos lá. Então vamos falar sobre esse assunto, graça e verdade. Livro histórico de João. Olha lá, livro histórico de João. Capítulo 1, versículo 14, diz assim. Quem está comigo? Vamos lá? Capítulo 1, versículo 14, diz assim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então esses são basicamente os dois temas, né, que a gente se inspirou aqui para falar sobre esse assunto. Graça e verdade. Você observa, abençoado, né, que tem as duas faces, né, os dois lados da moeda. Graça e verdade. Não basta ter o título de graça, prega graça, tal. Mas a graça, de fato, ela tem que vir carregado com a verdade. Eu não estou falando isso porque é o nome do canal aqui do irmão Elcio, Graça e Verdade. Estou falando isso porque dentro do Evangelho é isso que tem que ser.
A graça com a verdade. Jesus se manifestou cheio de graça e de verdade. Tem gente que tem muita graça, conhecimento da graça, mas não tem a verdade no sentido da aplicação da mesma. Até conhece a graça. E isso, se a gente for analisar, no sistema religioso tem muita gente que conhece a graça. Cheio de graça no sentido teológico, porque sabe, entende muitas coisas, mas eles não podem falar. Eles não falam a verdade. É graça, mas não é graça e verdade. É graça com mentira, com engano, com mistura, né? É uma graça fermentada. Porque ainda que eles leem alguns textos, tem também o irmão Lael, não é isso? O irmão Lael, eu esqueci, é muito mais graça, o irmão Lael, lá de BH, se não me engano. Tem o Ricardo Costa também, lá de BH, se não me falha a memória. Tem outro também, rapaz, Neil, como é? Os meninos lá de São Paulo, Além da Cruz. Ney Soares, estamos juntos, meu irmão Ney Soares, e tem o irmão Alexandre também, que está lá sempre com ele, tá bom? Abraço para todos vocês. Então, abençoados, tem que ser, Ney Soares, é isso mesmo, agora eu lembrei. Então tem que ser assim, abençoados. A graça com a verdade. Irmão Carlos Castro, né? Isso acho que é o mesmo, eu já falei, que é lá do Facebook. Então tem que ser a graça com a verdade, não tem que ser uma mistura. É claro que nós temos, amado, nossas limitações, nós não somos detentores desta verdade, nós não somos dono da verdade, mas nós procuramos, na medida do possível, ministrar uma graça dentro da verdade. Então no 17 diz, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Logo aí nós entendemos que quem está praticando obras oriundas do judaísmo, está praticando obras mortas, né? Porque a lei não vigora mais, então é obra morta. Não tem nenhuma eficácia. Quem está praticando obras mosaica não está vivendo graça e verdade. Em Moisés não tem graça. Em Moisés não tem verdade para a igreja. Em Moisés não tem edificação para a igreja. Em Moisés tem véu, tem treva, não é isso, abençoados? Não tem revelação, tem escuridão. A graça e a verdade é que traz a luz, o entendimento. E é nisso que nós estamos fundamentados sobre esta palavra, graça e verdade. Olha a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje eu serei breve, tá bom? Estamos encerrando aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. É o capítulo 2, versículo 17. Na segunda carta... Vamos que vamos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, 2,17, 2 Coríntios. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Sim, irmão, mas o irmão Cristiano eu já homenageei, né? Já preguei. Então, Geraldo Moraes, Cristiano França, André Pimentel, o Graça Pura, né? Limpos pela Graça, irmão Cláudio, esses irmãos já falei, já preguei aqui, tá uma lista aí de mensagens aí, homenageando esses irmãos, o canal aí nesses irmãos, tá bom? Eu estou falando outros que eu não preguei no tema, né, baseado aqui no canal. Então, abençoados, observe que o que o apóstolo Paulo diz, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então tem que haver sinceridade, tem que haver verdade. Nós estamos falando uma palavra aqui, mas nós estamos na presença de Deus, abençoado. Ou seja, precisamos ministrar essa palavra com responsabilidade, com temor. Porque nós não estamos falando aqui de um partido político. Nós não estamos falando aqui de um pastor presidente.
Nós não estamos falando aqui de um vereador, nós não estamos falando aqui de um pseudo-apóstolo, não. Nós estamos falando de Deus, do Eterno, do Criador. Então, a sua palavra, ela deve fluir de nós com verdade, com sinceridade diante de Deus, porque estamos na presença, porque o próprio está em nós, o próprio se faz presente em nós. Amém? Nós somos o templo e a morada desse Espírito. E Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: que comunhão há a luz com as trevas? Que comunhão tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos? Que comunhão tem a mentira com a verdade? Então, é necessário que haja em nós essa responsabilidade para o pronunciar, ao falar do Eterno, ao ministrar o Evangelho, que haja sinceridade, que haja verdade. E acima de tudo, que haja amor, né, abençoados? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Eu sei que muitas pessoas podem até falar, pregar, porque se expressam bem, têm uma boa oratória, sabem colocar as palavras, sabem interpretar um texto, tem um carisma natural, chama a atenção pela sua forma peculiar. Mas isso tudo, se não tiver carregado de amor, amor pela palavra, amor pelo Eterno, para que haja temor de Deus em nossas vidas, é mais uma religião profissional da fé. O que é que nós vemos no sistema religioso? Não estou generalizando, né, abençoado? A gente não pode generalizar. Nós vemos profissionais da fé. Pessoas que pregam, ministram, têm carteira assinada no sistema religioso, mas eles são assalariados, né, abençoados? Então, às vezes, eles não querem pregar, mas eles têm que pregar. Eles não querem ministrar louvor, mas eles têm que ministrar louvor, eles têm que tocar, porque eles são obrigados, porque é um sistema que impõe, que cobra. E se eles não forem, os líderes começam a jogar na cara, que está dando lugar ao diabo, está desviado, abandonou a fé. Volte ao primeiro amor, não é isso? Na verdade, nunca existiu amor. Existiu medo disso, medo daquilo, interesse naquilo outro. Mas nunca existiu um amor verdadeiro, ágape, nunca existiu. Então, a graça, ela tem que ser pregada com verdade e, acima de tudo, com amor. Sabendo que essa palavra não volta vazia. Ao ministrar aqui, muitas pessoas serão impactadas e receberão do Pai o impacto que esta palavra promove. Agora, se houver da minha parte malícia, se houver da minha parte engano, então já não é verdade. Já é sofisma, já é ideologia, filosofia, até com conhecimento, mas conhecimento sem amor, disse Paulo, o amor edifica, a ciência incha. Entendeu, abençoados? Então, o apóstolo disse, 2 Coríntios 2, 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então tem que haver sinceridade. Nós não estamos aqui para falsificar. Eu posso até não entender aquilo, eu posso até me perder no assunto, mas aí eu vou procurar entender, eu vou procurar de alguma forma compreender para estar falando e não distorcer. No sistema religioso, eu não sei se vocês já alcançaram isso, nas chamadas escolas dominicais. Aí tinha lá o professor dominical, né? Professor da escola. Às vezes era o pastor, às vezes era um ministro lá, um levita, um levita, né? Às vezes era um evangelista, etc. Mas enfim, se você tinha alguma dúvida e você perguntava, ele, por ser o professor da escola dominical, às vezes eles não tinham, e não tem mesmo, né, abençoado? Não tem uma resposta concreta, não tem uma resposta com fundamento bíblico, até tem, mas com fundamento na verdade, no evangelho, na graça, não tem. E o que é que eles fazem? Eles inventam qualquer coisa, porque eles são professores. Eu lembro que eu já fiz parte, né? E tinha alguns irmãos que eram sabidos, né? Inteligentes, estudavam a Bíblia, compreendiam mais algumas questões, né?
E aí na hora que perguntava o professor, e às vezes o pastor colocava aquele professor lá da escola dominical, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de instrução. Simplesmente porque era de confiança dele, porque era dizimista fiel da congregação dele, ele colocava lá, e o irmão embolava tudo, tal e tal. Aí quando alguém levantava, professor, isso e isso, eu cansei de fazer isso. Ô professor, e o que é que isso quer dizer? Isso aqui está dizendo assim. O professor se embolava e veja bem, não é assim, mas se interpreta assim, coisa com coisa. Por quê? Porque eles não querem dar o braço a torcer para dizer assim, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Eles não dão o braço a torcer. Então eles têm que ser mestres. Eles têm que ter, a palavra final não é de Deus. No sistema religioso, a palavra final é dos líderes, dos pastores, dos professores, dos profetas. É isso? Mas nós em graça não, abençoados. Nós em graça estamos crescendo em todo o tempo, evoluindo, sabe, aperfeiçoando o entendimento, mensagens, todos nós que ministramos a graça sabemos disso, mensagens que há 2, 3 anos nós entendíamos de uma forma e até pregamos. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver Elcio falando algo lá há 2 anos atrás que hoje eu já não falo, já mudei a fala, já mudei o entendimento, porque estava no começo, estava lá no início. Então, a gente vai melhorando o entendimento, vai aperfeiçoando o assunto, né? E como eu falei, às vezes eu ministro uma palavra aqui, o outro vai lá, melhora esta mensagem, aperfeiçoa, traz mais uma clareza, né? Isso é maravilhoso, abençoado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz assim também: antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, temos que manifestar as verdades de Deus por meio do Evangelho. Rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Abrindo mão. Se despindo de toda a natureza humana orgulhosa. Sabe, de todo o meu eu, de todo o meu achismo, de todo o meu eu penso, eu acho. Não! Temos que nos despir dessa natureza. Como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Como disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim sendo, a palavra falada por Tiago se cumpre em nossas vidas. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ele dá assunto aos humildes. Ele dá entendimento aos humildes. Ele dá revelação aos humildes. Humildes aqui, eu não estou falando aquele que anda assim. Eu sou muito humilde. Não, não é isso. O humilde que eu estou falando é humilde de espírito. De saber que depende da graça de Deus. Saber que tudo é favor de Deus. Saber que nada você tem de você mesmo. Somos quem somos pela graça de Deus. Isso é reconhecer o senhorio do Eterno. E aí ele te enche desta graça, e uma vez que esse vaso está cheio, esse copo está cheio, ele vai transbordar. Amém, abençoados? Lembra o que Paulo falou? Que nós somos o bom perfume de Cristo, e onde nós passarmos, nós devemos exalar o cheiro deste conhecimento. E uma vez que você exala este cheiro, as pessoas vão o quê? Inalar. O cheiro suave de Cristo, do conhecimento da graça de Deus, da verdade do Pai. Quando você analisar, tá todo mundo cheiroso. Hein? Aí no canal, aí, todo mundo cheiroso. Todo mundo... eu tô sentindo daqui o aroma, a fragrância, aleluia, de canto nébias. Eu tô sentindo daqui o cheiro. O cheiro do conhecimento de Cristo na vida de vocês. Vocês estão livres. Sem o véu, sem sistema, sem judaísmo, sem lei. Lavar-se de corpo. Estamos lavados com a água limpa da palavra, abençoado. Aí é só para os íntimos, né, irmão? Manassés. É só para os íntimos. Amém, abençoados? Então é isso. Manifestando as verdades de Deus, para que as vidas vão ser, de fato, impactadas pelas verdades.
Vou ler mais uma vez, 2 Coríntios 4:2. Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, irmão. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. É na presença de Deus. Manifestando a verdade na presença de Deus. Amém, abençoados? Tem mais alguma coisinha aqui? Eu vou estar encerrando. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. É isso mesmo? Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. O que é que tem aqui no 4:16? Vamos ler? Olha aí. 4:16, Gálatas. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Olha aí o irmão Christian de Jequié. Espero vocês, viu? Um abraço a todos os irmãos lá de Jequié. Estão aí formando uma caravana para estar conosco aqui, acho que agora, né? Próximo domingo, não é isso? Eu acredito que sim. Isso, minha irmã. Gálatas 4:16 diz assim: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Que parece que por sistema religioso nós nos tornamos inimigos dele. Por quê? Por dizer a verdade. Você fala a verdade, o sistema religioso se ofende. Você fala a verdade, o sistema religioso vem te batendo. Eles têm, como disse o profeta, se não me engano, Jeremias, o doce ele tem como amargo, o amargo eles têm por doce. A verdade eles converteram em mentira, a mentira transformaram em verdade. Aí Paulo disse, eu me fiz inimigo de vocês por falar a verdade? Eu sei que é difícil, abençoado. Você deve enfrentar isso na sua família. Você deve enfrentar isso na sua casa, no hall de amigos, entre aqueles irmãos que você fez parte do sistema religioso. Eles vêm para cá dizendo que vocês estão desviados, que é desigrejado, que está roubando a Deus. E quando você começa a falar as verdades de Deus, se tornam inimigos. Por quê? Por falar a verdade. Mas o apóstolo Paulo ele disse algo bem interessante. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Persuado eu agora a Deus ou aos homens? Se fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Deus. Eu imagino ter parente pastor, irmão. Eu tenho meia dúzia. Mas a gente se posiciona. Quer manter firme, quer propagar o engano, mesmo aqui para nós. A gente sabe disso, que muitos propagam engano não é porque são maliciosos. É porque é aquilo que eles aprenderam, né? A falsa mensagem é porque eles aprenderam errado. Mas nós precisamos manter firme a nossa confissão de fé. Fiz vosso inimigo dizendo a verdade para vocês? Olha aí também Gálatas 5:7. Olha o que diz também Gálatas 5:7. Diz assim, 5:7. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8 vai dizer, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda, estraga toda a massa. 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então, meus amados, nós somos chamados para propagar essas verdades. Doa quem doer. Custe o que custar. Como eu falei, com amor, com sabedoria, sabendo entrar, sabendo sair. Porque uma coisa é o irmão Elcio estar ministrando aqui, onde já tem um público, digamos assim, fiel, né? Um público que já nos acompanha. Uma coisa é o irmão Elcio estar ministrando aqui num espaço onde irmãos se reúnem já há algum tempo em graça. Mas no meu dia a dia, seja no setor de trabalho, seja em passeio, no lazer, entrar com a palavra da graça com sabedoria, com, sabe, com calma, para, como disse o apóstolo Paulo, firme de tudo para que eu, de alguma forma, pudesse ganhar alguns. Amém, abençoados?
Porque senão você assusta a presa, né? Ah, por quê? Porque eu não subo mais monte, porque eu não jejuo, porque eu não tenho pastor. Meu pastor é Cristo. Eu até falei para uns irmãos aqui na nossa reunião, eu falei, ó, abençoado, tenha sabedoria. Ninguém aqui prega que Elcio é o teu pastor, ninguém aqui prega que você está na casa de Deus, ninguém aqui prega que você está debaixo da minha cobertura, ninguém aqui prega que nós somos ungidos, ninguém aqui prega que isso aqui é uma igreja, né, espaço físico. Agora, na sua vida cotidiana, você vai lidar com pessoas que têm a mente carregada no sistema. E quando você começa a liberar uma palavra em graça, naturalmente a pessoa vai perguntar, questionar, você congrega onde? Né? Quem é o seu pastor? Onde é a sua igreja? E aí, como é que você vai reagir? Não, irmão, é porque não existe mais pastor, porque eu sou de Cristo e eu não vou no monte e tal. Não, com sabedoria, queridos. Nosso pastor é Cristo. Agora, o homem que ministra, que prega, nós temos vários irmãos que têm entendimento da palavra do Pai. Quem se reúne em algum lugar, olha, eu me reúno lá com o ministro fulano de tal, com o irmão tal. Para quê? Para você atrair aquela mente, sabe? Para você começar a ministrar a palavra da graça. Agora, se você já for, não, porque meu pastor é Cristo, eu não vou em igreja, que baba. Não, você vai começando ganhando ali, ó. Igreja somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito. E aí você vai cativando aquela pessoa. 2, 3 vezes que você sentar e começar a ensinar. Olha, irmão, não estou congregando presencialmente, não. Eu acompanho o canal no YouTube. Estou aqui, olha, tem uns irmãos aqui no YouTube que pregam a palavra. Não é isso? E você vai desse jeito ganhando a mente dessas pessoas. Mas se você chegar já sendo agressivo, aí já é carne, né, irmão? Arrogante, prepotente. Eu não tenho pastor. Ó, irmão, porque eu sou da igreja tal. Não, eu não sou de igreja nenhuma. Calma, irmão. Calma. Você tá perfeito. Mas o irmão, não. Então vai devagarzinho. Vá com jeitinho. Agora, é claro, como eu falei, chega num momento que você tá tão à vontade como nós estamos aqui, que não existe nada de dar um jeitinho. É na cara mesmo, é abertamente. Amém, abençoados? Penso eu desta forma. Se você pensa diferente e vai logo falando, não, eu não tenho pastor, eu não congrego em lugar nenhum, eu não estou debaixo de nada de ninguém, aí é cada um, cada um. Eu falo para você atrair aquela pessoa. Agora, interessante que eu falo de atrair aqui, atrair atenção, né, abençoado? Ganhar almas é isso, ganhar atenção das pessoas. E, naturalmente, ensiná-las. O mais engraçado é que quando nós estávamos no sistema religioso, a gente tinha esse prazer de cativar, de levar para o sistema. Eu já batizei nas águas também, sabe? Eu já fui batizar alguém até dentro do hospital, pra você ter uma ideia. E levar a ceia lá na casa da pessoa que estava doente. Então você se esforçava para isso. Agora, engraçado é que quando muitas pessoas chegam em graça, se tornam tão displicentes, tão relaxados. A ponto, abençoado, a ponto. Uma perguntinha aqui, sem ofender ninguém, sem ofensa, tá bom? Perdoe teu irmão aqui. Uma perguntinha aqui. Esse período político. Aliás, eu nem vou dizer período político. Eu já tenho certeza. Eu não vou dizer nem o período político. Mas com certeza você fala mais de político. Eu tô falando você aqui, mas não leva pro pessoal, não. Então vou mudar minha fala. Com certeza tem pessoas que falam mais de política do que da graça de Deus. Com certeza, sem sombra de dúvida. Mas tem tanta força para defender político. Tem tanta força, né, energia para defender homem, mas não defende o evangelho. Não tem amor para falar de Cristo. Eu estava aqui nas minhas redes sociais, e aqui, acho que foi no Instagram, se não me falha a memória, eu vi um abençoado, e o nome dele lá, ele me mandou uma solicitação, eu aceitei, e o nome dele lá é Pregador da Graça de Deus. Eu digo, uau, parabéns, mais um. Pregador da Graça de Deus, aleluia!
Só que, hora vez, só vejo chegando mensagem desse abençoado defendendo partido político. E uma linguagem diferente, estranha, né? Dá nojo, dá nojo. E aqueles gestos, aqueles palavrões obscenos e tal. E aí, curioso, eu fui entrar na página desse abençoado, porque tava lá, pregador da graça. Falei, eu vou dar uma olhadinha lá, ver se tem alguma mensagem do Geraldo lá, ver se tem alguma mensagem do Elson por lá. Meus irmãos, eu tomei um susto. Eu não encontrei uma mensagem graça. Só encontrei pôster político. E o nome tá lá, pregador da graça. Eu encontrei palavras de crítica que não é, no caso do partido que ele apoia. E aquilo me entristece, sabe, abençoado? Porque como uma pessoa diz que saiu do sistema e recebeu a graça, mas ele gasta suas energias, usa as redes sociais para propagar a politicagem com tanta dedicação, e a gente não vê fluir nada de graça. Lembra o que Jesus falou? A boca fala o quê? Coração é mente. Que o coração está cheio. Esse povo só tem isso para falar. E nesse período, então, de fato, dá nojo. Dá nojo. É lamentável, abençoados. Então falta amor. Falta, de fato, graça de Deus. Pode até conhecer. Pode até falar alguns versículos soltos. Mas não tem vida. Não reina em vida. Não desfruta da vida em graça. Vive para o outro, vive para o homem, vive para um sistema. E nós encerramos em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 13, versículo 8. Eu encerro aqui. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz assim. É 13? É isso mesmo? É. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Amém, meus amados? Graça e paz, graça eterna. Obrigado vocês aí no comentário, obrigado vocês aí. Quem não é inscrito, se inscreva aí. Propague a graça de Deus. Ô irmão, eu não consigo articular bem as palavras. Muitos irmãos entram em contato, eu não consigo pregar, falar como vocês falam. Querido, um planta e outro rega. Distribua aí as mensagens. Pega aí as mensagens aí, os temas aí, sabe, que os pregadores em graça aí têm ministrado e distribua. Compartilha a mensagem aí nas redes sociais, no WhatsApp. E assim sendo, você está também cooperando para a propagação da graça de Deus. Amém? Então, encerramos por aqui. Está aí a lista de mensagens que nós já falamos. E nós já estamos... Irmã, vamos crescendo. Irmã Sônia, é isso aí. Pronto, já falamos de escatologia plena, graça e apostolado, graça pura, graça sobre graça, em espírito e em verdade. Já falamos, acorda povo de Deus, acorde, viu? Então já falamos aí de vários assuntos, graça sem retoque, limpos pela graça. Então, por hoje é só. Em relação à questão dos canais, acabou, tá bom? Nós voltamos amanhã, tem o nosso bate-papo, permitindo o Papai do Céu, nosso bate-papo aqui com os inscritos. E domingo nós estaremos recebendo os irmãos lá da cidade de Jequié. Eles vão me confirmar aqui, mas me parece que está tudo certo. Esses irmãos vão viajar quase o que, se eu não me engano, quase 8 horas de relógio, se não me falha a memória, para estar aqui conosco no domingo. Coisa maravilhosa, né, irmão? Então, e aí? É obrigado? Eles estão vindo aqui buscar poder de Deus? Eles estão vindo para a igreja em graça? Não! Eles só querem conhecer a família. Eles só querem... Eles só querem conhecer os irmãos que estão comungando da mesma palavra. Amém? Então, queridos, nós temos olhos iluminados. Ouça, examine com carinho, olhe para a palavra, não fique aí preso em doutrinas, em falácias de homens, e viva a graça de Deus, mas viva a graça de Deus com verdade. Graça e paz, graça eterna, beijo no coração, estamos juntos. Daqui a pouco tem GG, né?
Não sei se tem mais outro aí. Sei que GG tá ligado daqui a pouco aí. Vamos lá? Beijos!